Meus amados, bom dia, a paz do Senhor. Vamos para uma reflexão da palavra de Deus. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo, ele teve dificuldade como ser humano, mesmo ele tendo a autoridade e o chamado especial para pregar o evangelho aos judeus, aos gentios, ele teve muita dificuldade na questão ainda da lei. Nós sabemos que Jesus, ele cumpriu com a lei. Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia. Era por lei. A circuncisão era um pacto. Você pode pesquisar o que era a circuncisão. Foi um pacto que Deus fez com Abraão, e de Abraão até Jesus. Esse pacto, ele era seguido. Ao 8º dia, era necessário circuncidar, o menino. Jesus foi circuncidado para cumprir com a lei. Jesus cumpriu. Não precisou mais essa observância da circuncisão. E nem a observância de alimentos que estão escritos lá em Levítico 11. Não. Tá? Circuncisão, a questão até da guarda do sábado, que está como mandamento, mas tudo isso aqui, meus amados, é motivo de entender. Hoje, no tempo da graça, a circuncisão, se tiver algum ministério ou alguma religião, vamos dizer assim, que circuncida por causa do evangelho, no tempo da graça ela é inválida. Porque Paulo diz: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então é o seguinte, eu creio que ainda existe nos dias de hoje, vamos dizer assim, líderes que observam a questão, como já disse anteriormente, de alimentos, que está relacionado lá em Levítico capítulo 11, que observa talvez a circuncisão e outras coisas. Só que a questão da lei, morais, civis e religiosa, totalizava mais ou menos 600 e poucos requisitos. Por isso Paulo, ele diz aqui: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não estamos no tempo mais da lei. Essas coisas foram do passado. Cristo cumpriu com todas elas. Estamos no tempo da graça. É isso que Paulo aqui está ensinando. Se você voltar lá em Romanos capítulo 14, Paulo lá ele ensina para os judeus com relação à observância, ou seja, os alimentos que os judeus não comiam, mas ali tinham os gentios. Aí Paulo ensina também sobre os fracos na fé. Olha, se você se torna escândalo para o teu irmão porque você come carne, ele diz: olha, o alimento, isso não é nada. Aí você vai ver Jesus falando lá no Novo Testamento, sobre isso aí mesmo. O que Jesus disse? Quando aqueles fariseus chegaram e observaram que os discípulos
que Jesus estava comendo pão sem lavar as mãos. É claro que lavar as mãos é higiene, mas naquele tempo era uma tradição. Eles observavam isso. E o Senhor chegou a dizer para eles: olha, o que entra, isso não faz mal, mas é o que sai. Jesus estava colocando o que estava dentro do coração muito acima do que entrava, no caso dos alimentos. Porque diz, entra para o estômago e sai. Não tem nada a ver com salvação. Entendeu? No tempo da lei, sim, porque era lei. Mas Jesus, ele falou desta forma. Por quê? Porque os radicais, eles observavam essa questão, né? Era uma tradição. E Jesus ensinou: vocês vão anular o mandamento pela tradição? Não, porque eles colocavam a tradição acima dos mandamentos. Então, Paulo, ensinando aqui aos Gálatas, ele diz: olha, eu vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Tá certo? Então, você vai entender o que Paulo deixou escrito aqui. Olha só, no versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Entendeu? A circuncisão e a incircuncisão. Fala de incircuncisos. Na Bíblia fala dos gentios, que eles não eram circuncidados. E quando eles iam se convertendo, que estava junto com os judeus que eram convertidos e circuncidados, aí os judeus faziam essa confusão. Olha, para se tornar filho de Deus, tem que circuncidar. E Paulo teve essa luta de estar ensinando. É tanto, meus amados, eu acho interessante que aqui no capítulo 15 de Atos, foi necessário uma reunião mesmo, irmão, porque os judeus estavam impedindo a salvação dos gentios por causa do alimento, por causa da observância do sábado, por causa de tantas coisas. E no capítulo 15, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Então aqui, se você ler, você vai ver que eles chegaram de comum acordo. Olha só, em Atos capítulo 15, no versículo 5 diz: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Entendeu? E aí, eles chegaram no comum acordo, não é? Falando para eles que não era necessário, né? Não era mais necessário a circuncisão. É por isso que Paulo ensina aqui para os irmãos em Gálatas. Você imagina, meus amados irmãos, a situação que Paulo passou. Olha, nessa reunião em Jerusalém, onde estavam os judeus, os discípulos chegaram num acordo assim. Olha, versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, porque eles estavam perturbando os gentios por causa da circuncisão. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Aí nós vamos ver comida sacrificada aos ídolos, né? Isso aqui foi falado nessa reunião. Da prostituição, tá? Que é o sexo fora do casamento, né? Do que é sufocado e do sangue. É por isso que hoje, aqui, eu observo muito essa questão aqui, entendeu? Do sufocado, o animal que ele é morto sem tirar o sangue. É para a galinha, quebra o pescoço. E aí, antes, sem conhecimento, eu gostava de comer aquele pescoço com aquele sangue cozido, né? Outras pessoas comem sangue, sarapaté e outras coisas todas. Então, como está escrito aqui, por causa da consciência, eu não como. Mas aqui foi escrito. Mas se não tivesse sido escrito aqui, olha, eu comia com a fé, não é? Por isso diz assim, ó,
e do sangue. Olha só, foi isso aqui que foi falado. Olha, não precisa da circuncisão. Agora é o seguinte, prostituição, né? Vocês comerem alimentos que são oferecidos aos ídolos é outra coisa. Tem consciência? Não coma. Mas se a pessoa comer uma comida que ali foi feita, oferecida a um ídolo, aí Paulo também ensina o que é um ídolo, não é nada. Mas quando você come, quando você ora, isso também não vai lhe prejudicar, né? Da prostituição, isso aí já sabe, é pecado mesmo. Animal sufocado e do sangue. Por exemplo, você come a carne do boi hoje, é sangrado, né? O sangue não fica ali dentro. Você come a galinha, o frango, ele é sangrado, entendeu? Agora, no outro tempo, irmão, até tinha questões de marisco, peixes, que eram proibidos por lei. Levítico 11 tem uma relação lá. Aí você lembra quando Pedro teve uma visão que descia do céu um lençol com animais, répteis, quadrúpedes, e uma voz dizia assim: Pedro, mata e come. Você viu lá? Capítulo 10 de Atos. E Pedro disse: jamais vamos comer coisa imunda. Por quê? Porque Pedro, como judeu, ele guardava ainda, né? Mesmo no tempo de Jesus, no tempo da graça, Jesus já não estava mais na terra. Pedro diz: jamais. E a voz diz assim para ele: não digas imundo aquele que Deus purificou. Entendeu? Mas ali foi uma visão, alguém pode dizer assim: não, mas ali não está falando do próprio alimento. Sim, mas a visão foi do alimento. Por quê? Porque aqueles répteis, aqueles animais, naquela visão, estava representando os gentios e justamente representando Cornélio, que se converteu através da mensagem de Pedro. Entendeu? Então, Jesus disse: o que entra, isso não prejudica, mas é o que sai da boca. Entendeu? Mas é um tema profundo, viu? Isso aqui é um tema profundo. Eu só estou dizendo aqui que nós estamos no tempo da lei. E algumas pessoas, por falta de conhecimento, ele continua errando. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas quando você come um alimento, mesmo que foi relacionado lá no Antigo Testamento, por exemplo, comer carne de porco, não, jamais os judeus comiam. E se você comer carne de porco hoje, você está desobedecendo a Deus? Não. Agora, a carne de porco, ela é sadia para você? A carne de gado, ela é sadia para você? Por isso Paulo diz assim: olha, quem tem fé, se a sua fé não alcança, coma legumes. Isso que Paulo disse para os judeus. Tá? Mas, se você comer carne e escandaliza o teu irmão, então não coma. O negócio é o escândalo. Aí Paulo diz: é bom que não coma carne, nem beba vinho. Por quê? Porque comer a carne para fazer os outros escandalizar por causa da lei. Então Paulo diz: não coma. Entendeu? Você vai chegar numa casa, você é uma pessoa radical. Não, eu não posso comer carne sufocada. A galinha está ali em cima da mesa. Irmãos, venha almoçar. Aí alguém lá diz assim: olha, irmão, eu não sei se você vai comer essa galinha, porque essa galinha aqui, eu não sangro ela, eu gosto de matar ela, quebra o pescoço, fica o sangue no pescoço. Inclusive está aqui o sangue. Tá, irmão? Fique à vontade. Pela sua consciência, o que diz a Bíblia? Aquela água foi sufocada. Sua consciência, está escrito na Bíblia: não vou comer. Mas se você não fala nada, ninguém fala nada, o que você vai fazer? Você vai orar, vai agradecer a Deus por aquele alimento, porque quando você ora, você purifica. Mesmo que alguém preparou uma macumba, uma feitiçaria através do alimento, mas você orou, por isso que é bom orar antes, irmãos. Quando você chegar num restaurante, numa casa de alguém, ore pelo alimento.
mesmo se não te convidar para fazer oração ali, mas em espírito diz: Senhor, eu apresento este alimento nas tuas mãos. Senhor, repreende, tira todo o mal. Purifica, abençoa este alimento. Através da sua oração, aquele alimento será abençoado e tu pode participar. Amém? Deus abençoe.